Que a minha e que a sua decisão seja firme. E que por onde a gente passe, a gente possa revelar o caráter de Jesus através da nossa vida. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de mostrar aquilo que Ele fez na nossa vida, irmãos. A decisão é nossa. Esses dias mesmo, irmãos, eu até compartilhei com o irmão Jeff que houve uma possibilidade de eu conseguir um cheque moradia para mim. E o meu sonho é construir a minha casa, irmão. Mas, infelizmente, irmão, não deu certo do jeito que foi o papel. Mas me deram a possibilidade do jeitinho brasileiro, né, irmão? Aí eu falei, não, eu não quero desse jeito, eu não quero. Eu prefiro sair no prejuízo, eu prefiro... Deus sabe todas as coisas, Ele conhece as nossas necessidades, irmão. Você não precisa usar de má índole, usar de má fé, usar de coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus para realizar um sonho, irmãos. É melhor que o seu sonho seja realizado de acordo com a palavra de Deus. E a sua consciência vai estar muito tranquila. Amém? Glória a Deus, irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Aleluias. Convidar as crianças aqui para frente. Aproveitar e chamar a pastora Cláudia com a pastora Darlene. Aleluias. A pastora Cláudia vem orar pela pastora Darlene e orar pelas crianças que irão para o culto lá atrás. Aleluias. Amém. Glória a Deus, irmão. Graças e paz. Vamos orar pelas crianças. Aleluia. Aqui você vai profetizando que tem pastores, missionários, amém? Líderes que vão levar a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos orar a Deus. Poderoso Deus que está no céu, eu oro, Senhor, pela vida de cada criança, Senhor, pelo coração delas, Senhor, que elas possam, Pai, tomar, Pai, a Tua palavra e colocar em prática, Jesus, cada uma delas, Pai, e que possa se cumprir, Pai, todos os propósitos, Pai, na vida de cada uma delas, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essas crianças, Pai, estarem aqui na igreja, Te adorando, recebendo mais do Senhor, aprendendo mais do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Nós abençoamos Teus filhos, Pai, amém. Glória a Deus. Vamos devagar, criança, não precisa correr, amém? Amém. Agora eu oro também, Senhor, pela nossa pastora, Pai. Assim como o Senhor falou, Pai, o coração da nossa pastora, assim o Senhor também fala o nosso coração, Senhor. Que cada um de nós, Pai, possa abrir o nosso coração para receber tudo que vem do Senhor, Pai. E nós queremos sim, Pai, aprender mais. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, graças e paz. Como é bom estarmos aqui nesse lugar, amém? Para aprender mais do Senhor, né? É o que eu sempre falo. Todos os dias, irmãos, nós precisamos ter um coração aberto para receber, né, aquilo que vem do Senhor. E hoje não é diferente, né? Hoje também não é diferente, amém? E a nossa vida, irmãos, cristã, ela é uma vida onde a cada dia o Senhor, Ele quer nos ensinar algo. E para Ele nos ensinar algo, Ele precisa nos fazer passar por situações para nos ensinar. Amém? Não é assim com você? Comigo é dessa forma. À medida que eu vou caminhando com o Senhor, Deus vai me fazendo passar por situações, viver certas coisas que são para me ensinar. E assim acontece com todos nós. Amém? Então, para a gente iniciar, eu quero ler com você Gênesis capítulo 37. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Gênesis capítulo 37,
versículo 3, versículo 2, aliás. Vinícius, aumenta só um pouquinho o meu retorno aqui, só um pouquinho. Você encontrou? Amém? Gênesis capítulo 37, versículo 2, diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou a seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até ao chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Vamos orar por essa palavra? Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Nós te damos graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, nos mínimos detalhes, Jesus. E nós reconhecemos os teus feitos, Pai, sobre a nossa vida. Obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, Pai, que todos os dias nos ensina. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai, que nós lemos nesse momento. Nós queremos que o Senhor nos ensine, nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração aquilo, Pai, que nós precisamos entender, Senhor, nesse dia e nesse momento. Nós, Pai, como teu corpo, nós precisamos ser alimentados pela palavra, Senhor, que sai da tua boca, Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nesse lugar. Porque nós precisamos ouvir o Senhor, porque nós precisamos, Pai, da tua palavra, Deus, para viver, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E é por isso que nós estamos aqui, reunidos no teu nome. Nós te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar um pouquinho agora de início da história de José. Mas eu iniciei falando que Deus, Ele sempre nos ensina naquilo que nós temos vivido, naquilo que nós temos passado. Você pode orar e falar assim: Senhor, me ensina a ter paciência. Deus vai fazer você passar por situações para fazer você ter paciência. Deus me ensina a ter amor. Senhor, eu quero amar o meu irmão, eu tenho dificuldade. Deus vai fazer você passar por situações para lhe ensinar a amar o seu irmão, a amar aquele que lhe ofende, aquele que lhe trata mal. É dessa forma que Deus, Ele nos ensina. Amém? E todos nós sabemos que Deus, Ele tem algo
preparado para nós vivermos, para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um de nós. Mas para nós chegarmos a esse objetivo de Deus, nós precisamos passar por um processo. Nós precisamos ser preparados para viver aquilo que Deus tem preparado para você. Ele vai ensinar você, para você viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? Porque Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele quer usar a mim e Deus, Ele quer usar você. Mas para isso, Ele vai precisar preparar você. Para isso, Ele vai precisar me preparar, para que eu possa fazer aquilo que Ele já tem para mim viver. Amém, irmãos? Você consegue compreender? Então, nessa história de José, eu vou tentar contar um pouquinho e resumir a história. José, ele era filho de Jacó. E diz aqui no início do capítulo 37 que José, ele tinha apenas 17 anos. Apenas 17 anos. E diz aqui a Bíblia que os seus irmãos odiavam José, porque o pai o tratava melhor do que os seus irmãos. Porque José, ele era filho da velhice de Jacó. E aí, continua a história, dizendo que os seus irmãos, eles odiavam José. Pelo comportamento do pai com ele, pelo tratamento que o pai dava a ele. Então, eles planejaram fazer o que com José? Você que conhece a história. Eles planejaram matar a José. Mas eles não mataram. Eles pegaram o seu irmão, jogaram em um poço, né? Tem até uma novela rolando aí. Eles o jogaram dentro de um poço, né? Depois eles pegaram esses irmãos deles e venderam para os midianitas como um escravo. Depois de venderem José aos midianitas, os midianitas venderam José a Potifar. Então José foi para lá no Egito como um escravo, né? E diz a Bíblia que no início ele tinha apenas 17 anos. Apenas 17 anos. Ele era apenas um adolescente, um jovem. Estava no começo da sua vida. E pelos seus próprios irmãos ele foi lançado em um poço, ele foi vendido. Ele se tornou um escravo. Amém? E aí, fala no capítulo 39 de Gênesis ainda, que José foi levado para o Egito, né, para a casa de Potifar, e lá José começou a servir como mordomo em sua casa. Só que havia algo interessante em José, diz o versículo 2 do capítulo 39, que o Senhor, Ele estava com José. Deus estava com José e tudo aquilo que José fazia prosperava, porque Deus o abençoava, porque o Senhor estava com ele. Logo após essa parte de José estar na casa de Potifar, José foi preso, foi levado à prisão. A esposa de Potifar tentou assediar José e por isso ele foi preso. Ele foi levado à prisão. E mesmo assim, irmãos, na prisão, diz, né, o versículo 21, mesmo na prisão, José, o Senhor estava com ele. Mesmo na prisão, o Senhor tratou com bondade com José. Ele foi um jovem que foi lançado em um poço, ele foi vendido por seus irmãos como escravo ao Egito. Depois José, ele foi preso, virou um prisioneiro, mas o Senhor continuava com ele. O Senhor estava com José.
sendo que a pessoa responsável lá pela prisão deixou José responsável pelo cárcere, porque o Senhor era com ele, e tudo aquilo que José fazia prosperava, porque o Senhor era com José. E aí, contando um pouquinho da história de José, eu quero falar com você sobre um processo que eu e você, nós temos passado. E tem há um tempo, irmãos, que essa palavra, ela tem queimado em meu coração, sobre esse processo que nós temos que passar, esse processo que nós estamos passando para chegar à vontade de Deus, para que você possa ser usado por Ele, preparado por Ele. Olha esse processo que José estava passando, irmãos. José estava passando por um processo. Por quê? Porque nós precisamos passar por um processo. Eu imaginei o suco de uva. A uva, para você poder tirar o suco dela, ela precisa ser esmagada, esmigalhada. Para quê? Para se extrair o suco dela. Então, irmãos, conosco não é diferente. Nós vamos precisar passar por situações para que Deus possa extrair o que está dentro de nós. Nós vamos precisar ser provados. Nós vamos precisar ser purificados, moldados pelo próprio Deus. E o Senhor, irmãos, Ele tem nos ensinado. Como Deus nos ensinou? Nesse quase 2 anos de pandemia, Deus nos ensinou muito. Deus, Ele provou a nossa fé, Ele tem provado a nossa fé, para saber o que está dentro de nós, para saber quem nós somos de verdade, quem é eu e você, a que Deus nós temos servido. Mas para isso nós precisamos ser esmagados. Para isso nós precisamos passar por esse processo de Deus. Amém? Sabe por quê? Porque Deus quer que eu e você possamos crescer em fé. Para que você possa crescer em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, não é isso que a palavra de Deus diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus quer que possamos crescer em fé, irmãos. Ele quer acrescentar fé às nossas vidas, mas para isso nós precisamos ser esmagados por Deus. Ser esmagados por Deus. Nós precisamos passar por esse processo para que Deus ele possa extrair o que há dentro de nós. A palavra de Deus diz lá em Mateus 17:20 que se tiverdes fé como um grão de mostarda, ele compara a fé como uma semente. A fé, ela começa dentro de nós, irmãos, como uma sementinha. Ele fala como um grão de mostarda, bem pequenininho. Nem eu nunca vi um grão de mostarda, mas diz que ele é mínimo, né? Então a fé, ela vai começar dentro de nós bem pequenina, e ela precisa o quê? Crescer. Para quem planta aqui, você planta uma semente, você espera que aquela semente ela possa brotar e crescer, virar uma árvore, quem sabe dar frutos. Assim é a fé dentro de nós. Ela precisa crescer, ela precisa desenvolver, ela não pode ficar estagnada dentro de você. Mas para ela crescer, você precisa passar por esse processo. Situações que vão fazer a sua fé crescer. Amém? Que vão fazer a sua fé crescer. E você vai precisar aceitar esse processo na sua vida. Alguém aqui já fugiu assim de um processo de Deus?
Ninguém nunca fugiu do processo de Deus. Eu já fugi um dia. Acho que já fugi várias vezes. Mas hoje eu não fujo mais. Não fujo mais, irmãos, né? Porque olha só, o processo de Deus, ele é difícil. É difícil. E como eu perguntei agora, dá vontade sim de fugir. Dá vontade de sair correndo, dá vontade de deixar tudo para trás. Não, Senhor, não aguento. Não, Senhor, eu desisto. Não, Senhor, eu não quero mais. Eu vou entregar aquilo que o Senhor me deu para fazer. Dá vontade, irmãos. Mas isso é o processo do Senhor na nossa vida. Para fazer o quê? A sua fé crescer. Crescer. Muitos têm fugido desse processo. Eu imagino um relacionamento. Tem pessoas que só querem namorar, mas não querem casar. Namora 5 anos, 7 anos, e aí quando fala no casamento, não, estou fora. Não pode ser assim, irmãos. Você precisa passar pelo processo. Namoro, noivado e casamento. Amém? E também tem pessoas que querem casar, mas não querem ter filhos. O meu recado para você, então, não case. Se você quer namorar, né? Aqui tem muito jovem, adolescente. Se você quer namorar e não quer casar, não namore. Se você quer casar e não quer ter filhos, não case. Porque o propósito do casamento é para que você possa se multiplicar. Nós precisamos pensar assim, irmãos. Amém? Porque um casamento, um relacionamento, ele só vai poder se firmar através de uma aliança. E é a aliança do casamento. Não tem como um namoro, um noivado, um casamento dar certo se você não tiver uma aliança. Porque é essa aliança que vai fazer você suportar dificuldades. É essa aliança que vai fazer você perdoar o seu parceiro. Porque você vai falhar no casamento. Ele vai falhar no casamento. Só que você tem que estar preparado para perdoar. Ah, você casou, o seu companheiro falhou com você. Ai, não perdoa, se separa. Não. Nós conhecemos o Senhor e nós temos acesso ao perdão, irmãos. Ao perdão. Nós que conhecemos o Senhor, nós precisamos entender isso. Então, uma relação, ela só vai suportar dificuldades através de uma aliança. É assim que você vai suportar. E isso que eu falei sobre relacionamento é um processo. É um processo na nossa vida, né? A geração que nós temos visto hoje, eles não querem casar. Não querem casar, querem só namorar. Querem prazer, mas não querem compromisso. Mas nós que somos cristãos, não, nós temos que ser diferente. Nós queremos o quê? Um compromisso, uma aliança. Querem aproveitar a vida, querem ter prazer, mas não querem um compromisso, porque uma aliança, irmãos, fala de um compromisso. E nós temos que entender isso. Porque muitos de nós temos transferido isso para o nosso relacionamento com Deus. Nós nos relacionamos com Deus e nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente. Nós não queremos passar por esse processo de Deus para chegar até a vontade dEle. Nós queremos as coisas rápidas. Nós queremos que as coisas aconteçam assim, num estalar de dedo, mas não é assim. Porque Deus, Ele quer o quê? Nos ensinar. E é isso, irmãos, que tem queimado no meu coração. Deus, Ele quer nos ensinar.
Ele nos ensina através da sua palavra e nos ensina através das situações que nós passamos, das nossas dificuldades. É dessa forma que Deus, Ele nos ensina. Mas nós não podemos fugir desse ensino de Deus. E sabe de uma coisa? Eu sou igual a você. Eu não sou melhor do que você. Eu preciso também resistir. Eu preciso também passar pelo processo de Deus. E quando eu estava anotando essa ministração, eu fiquei pensando em tudo aquilo que eu tive de enfrentar, irmãos, para estar aqui hoje. Eu tive de enfrentar muitas coisas para estar aqui. Muitas coisas. A nossa maior luta contra o processo, contra o ensino de Deus é aqui, olha, na nossa mente. Porque a sua mente vai falar, olha, você não consegue, você não pode, você é fraco, você não é capaz. Então eu não sou diferente de você. Só que eu não posso desistir, nem você. Você não pode desistir. Às vezes o inimigo joga conversas em nossa mente falando, olha, não vai dar certo. Isso não é de Deus. Você não é capaz de fazer isso, mas Deus diz, você é capaz sim. Você pode fazer isso sim. Nós podemos, irmãos. É um longo processo, mas nós não podemos desistir, amém? Mas resistir. E José, ele se submeteu a esse processo. Ele foi jogado num poço, ele foi vendido, ele foi para lá no Egito, longe da sua família, mas Deus estava com ele. Ele servia de mordomo, Deus estava com ele. Ele estava na prisão, Deus estava com ele. E Deus, Ele está com você também. Amém? Então diga assim, eu preciso me submeter ao processo. Nós precisamos, irmãos, não fugir, mas nos submeter a Deus. Amém? Porque o processo é uma maneira de Deus agir para atingir um objetivo. E quando fala de processo, fala de quê? De desenvolvimento, que você precisa desenvolver, como aquela semente que eu falei. Aquela semente, ela vai desenvolver. A sua fé, ela precisa desenvolver, ela precisa crescer. Ela precisa se tornar algo, aquilo que Deus planejou para você. Mas para isso a sua fé precisa crescer. Crescer, irmãos. Por isso que nós temos que passar por esse processo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele diz assim para nós: olha, você está num processo. Você precisa crescer, você precisa desenvolver. Porque Deus, ele tem algo diferente para cada um de nós, irmãos. Deus, ele tem algo diferente. E para isso nós precisamos estar preparados. Você precisa estar preparado. Talvez você olhe e pense assim, olha, eu não sou capaz de fazer, eu não sou capaz de viver isso que Deus mandou eu fazer. Mas você precisa estar. Porque você está passando por esse processo. Talvez você não se sinta preparado, mas Deus está preparando cada um de nós. Amém? Ele está nos preparando. Mas nós temos que passar por esse processo e nos submeter ao Senhor, irmãos, à sua vontade. Porque Deus, ele está nos ensinando. Não é para você fugir, é para você ficar e passar o processo. José, ele não fugiu, irmãos.
E nem tinha como fugir, né? Ele permaneceu e ele passou por esse processo. E José, ele cresceu. José, ele desenvolveu. Ele desenvolveu. E quando você estiver passando esse processo, as dificuldades, não pense que você vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender. Não queira explicação para tudo. Ai, Senhor, está acontecendo isso na minha vida. Deus, por que está acontecendo? Não. Deus não vai dar explicação para você, para tudo que você tem vivido, para tudo que tem acontecido com você, não. Não tente entender. Não tente entender, porque é Deus ensinando você. Não queira saber o final, só continue confiando em Deus. Continue confiando no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Amém? Abra comigo Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3. Você encontrou? Diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Então as tribulações, irmãos, são para quê? Para nos tornar mais fortes, para produzir em nós perseverança, para você ser uma pessoa mais forte. E é isso que tem queimado dentro de mim. Aquilo que nós temos passado, as prensas, as dificuldades, não é para fazer você se afastar de Deus, mas é para tornar você mais forte, mais resistente. Resistente, irmãos. Diz que a definição de perseverança é uma qualidade daquele que persiste, daquele que tem constância nas ações. É aquela pessoa que é constante, que não desiste, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tentações, ela não desiste, ela persiste, ela persevera, ela luta, porque ela confia em Deus. Amém, irmãos? E quando fala em perseverar, fala que é uma qualidade de alguém que segue a Jesus. É uma qualidade de alguém que segue o Senhor, que mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às batalhas, você continua lá forme e firme. Amém. Amém, irmãos? Ele vai permanecer lá, firme, firme. Vem o vento, vem a tempestade, Ele vai continuar lá, com os seus pés firmes na rocha. Amém? Mas que processo é esse de Deus? Nós precisamos entender que processo é esse que o Senhor tem para nós. Eu quero dizer para você que todo o processo de Deus, ele vai envolver dor. Ele vai envolver dor. Como eu falei para você, eu tive que enfrentar muitas coisas para estar aqui. Muitas coisas. Assim como José, que sofreu, que foi jogado em um poço, José teve dor. José teve dor. Ele foi vendido, José, ele teve dor. Porque ele estava passando por um processo. Porque todo o processo de Deus vai envolver dor. Amém? Mateus 4:1, abra comigo sua Bíblia, por favor.
Todo processo envolve dor, irmãos. Todo processo envolve dor. Porque Deus, Ele quer nos ensinar. Você encontrou só o versículo 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diz aqui que o Senhor Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Após, irmãos, 40 dias de jejum, ele foi levado ao deserto. Quando chegou lá, o diabo ofereceu para ele o quê? Pão. Mas ele não quis. Você acha que Jesus não sofreu? Ele sofreu sim. Você acha que Jesus não sentiu dor? Ele sentiu sim. Nós às vezes tiramos só uma refeição e aí nós sentimos uma dor. Ai, meu estômago, não vou aguentar. Jesus não, foi 40 dias, irmãos, jejuando. 40 dias. Mas por que o deserto? Agora abra comigo Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 2. Diz assim: Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, por que o Senhor nos leva ao deserto? Por que o Senhor nos leva a situações difíceis? Por que o Senhor nos faz passar por tantas dificuldades? Para pôr à prova, irmãos, o nosso coração. Se alguém falar para você assim: olha, eu quero falar do amor de Deus para você, eu quero falar que você nunca mais vai sofrer, eu quero falar que agora você não vai ter nenhuma dificuldade, essa pessoa está mentindo. Porque Deus, Ele vai nos ensinar através das dificuldades. Deus vai nos ensinar através das situações que nós temos passado, que nós temos vivido. É assim que Deus nos ensina. Ai, Senhor, eu não quero sofrer. Não, Senhor, eu estou no deserto. Irmãos, se você está no deserto, vá orar. E diga: Senhor, o que Tu queres me ensinar? Eu quero aprender. Essa deve ser a nossa atitude. O que o Senhor quer me ensinar? Eu quero aprender. Eu quero aprender. Porque Ele quer que a nossa fé cresça. Ele quer que a nossa fé desenvolva. E é por isso que nós passamos dificuldades. Como nós lemos nesse versículo, o povo foi levado ao deserto para que eles pudessem ser o quê? Humilhados. Por que ir ao deserto? Para nos humilhar. Uma pessoa humilde é o oposto do orgulho. Muitas vezes Deus, Ele deixa de fazer algo na nossa vida porque nós somos muito orgulhosos. Nós queremos fazer as coisas com a nossa própria força, do nosso jeito, como nós queremos.
Somos orgulhosos, nós não aceitamos palavras, nós não aceitamos correção. Acabamos nos ofendendo, irmãos, não pode ser assim. Deus nos leva ao deserto para nos humilhar. E a humilhação, ela vem para construir a humildade dentro do nosso coração. É uma virtude. A humildade é uma virtude. É uma virtude, amém, irmãos? E nós precisamos ser humildes. Jesus disse o quê? Que Ele é manso e humilde. Então é Ele que nos ensina. Então Ele nos coloca à prova para nos humilhar, irmãos. Porque Deus, Ele quer transferir o quê? Humildade para dentro de nós. E o deserto, Ele vai arrancar. Ele vai arrancar esse orgulho. E estabelecer a humildade que nós precisamos, irmãos. Nós não podemos ser orgulhosos diante do Senhor, irmãos. É por isso que Deus, Ele nos manda ao deserto para nos humilhar. A humilhação traz à tona quem nós somos. A humilhação traz à tona quem é você. Não essa aparência, não essa pessoa que eu estou vendo daqui. Mas a humilhação vai gerar em você a pessoa que você é, para você olhar para você mesmo e dizer, olha, essa sou eu, Deus. Essa sou eu, Senhor. Então é para isso que existe o deserto. Então eu quero falar algo para você. Não sei se você vai aceitar, mas se prepare para ser humilhado. Se prepare para ser humilhado. Porque Deus, Ele quer gerar o quê? Humildade em você. Amém? Lá no deserto, irmão, Jesus, Ele teve fome. Ele teve fome, né? E o processo, esse processo que eu tenho falado, nos ensina a parecer com Jesus. A parecer com Ele. Não sermos nós mesmos, mas nos parecermos com o Senhor. Só que para isso, para mim chegar à vontade de Deus, eu preciso estar preparada, a minha estrutura precisa estar pronta para receber aquilo que vem de Deus, para que Ele possa me usar. Por isso o deserto. Outro ponto, por que o deserto? Para pôr à prova o nosso caráter. Para provar o nosso caráter. Para provar quem nós somos de verdade. Deus vai provar o seu caráter, irmãos. Deus vai fazer eu e você passar por processos, porque Ele quer provar o nosso caráter. Como? Ele vai fazer você passar por situações difíceis. Ele vai colocar pessoas no teu caminho que vão te ofender, que vão te machucar, que vão fazer o mal para você, que vão falhar com você, circunstâncias difíceis para você resolver. É para provar o nosso caráter, irmãos. É Deus nos ensinando. É Deus nos ensinando como que nós temos que ser. Porque para onde Deus quer mandar você, no lugar onde Deus quer usar você, você precisa ser uma pessoa de caráter. Uma pessoa que tenha estrutura, que tenha caráter. Eu fico pensando que hoje muitas pessoas, elas têm envergonhado o Evangelho de Jesus. Tem tantos escândalos, irmãos, acontecendo. Pessoas que se dizem pastores. Sabe por quê? Porque eles não têm caráter. Eles envergonham o Evangelho porque eles não têm caráter. Porque eles fizeram o quê? Eles não passaram pelo processo de Deus. Eles pularam etapa.
Eles queriam conseguir as coisas do jeito deles. Pularam degraus, não quiseram passar pelo processo de Deus, não quiseram passar pelas circunstâncias do Senhor. Eles não aprenderam, Deus não os ensinou. Por isso que eu tenho falado, as dificuldades são para nos ensinar. É Deus ensinando você. É Deus ensinando você, amém, irmãos? Porque uma pessoa que não tem caráter, eu tenho certeza que essa pessoa, ela não se submeteu a esse processo do Senhor. Não se submeteu. Só que nós precisamos, irmãos, nos submeter ao processo do Senhor. E eu tenho certeza que quem levantou essas pessoas não foi Deus, mas foi o homem. Porque elas não têm caráter. Deus nos leva ao deserto para nos provar. Deus nos leva ao deserto para nos humilhar, para saber o que está dentro de nós, para saber quem é você de fato. Para saber quem é você de fato. Amém? José, irmãos, como eu falei, ele suportou todo tipo de humilhação. Só que José, ele não foi esquecido por Deus. Não foi. Havia um propósito de José passar por esse processo, se você continuar a leitura. José foi parar lá no Egito. Ele se tornou um prisioneiro. E lá na prisão, Deus usou José. Deus usou ele para interpretar sonhos. Não foi José que interpretou os sonhos, mas Deus interpretou os sonhos. Deus usou José. Depois José interpretou os sonhos de Faraó. A interpretação dos sonhos disse que haveria 7 anos de fartura. 7 anos de fartura. Mas após esses 7 anos de fartura, haveria um tempo de fome. Seria uma fome tão brava que eles não iriam lembrar do tempo de fartura. Seriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E houve fome por toda a terra. Foi essa a interpretação dos sonhos de Faraó. E Faraó fez de José o quê? O governador do Egito, irmãos. Eu fico assim muito emocionada com essa história. Porque fala de um processo. Fala do processo que o Senhor, Ele também tem feito na nossa vida. Você não sabe onde Deus vai usar você. Agora, se você rejeitar esse processo, como é que você vai viver a vontade dEle? José se tornou o governador do Egito, irmãos. Ele governou todo o Egito. Todo o Egito. No final da história, houve fome na terra de Canaã. E a família de José foi até o Egito para comprar alimento, porque eles estavam passando fome. E quando ele chega lá, os seus irmãos vão lá falar com o governador do Egito. José, quando olhou para eles, eram seus irmãos. Os irmãos que tinham jogado ele num poço. José os reconheceu, mas eles não reconheceram José. Como eles poderiam imaginar que aquele irmão que eles jogaram no poço, que eles venderam, iria ser o governador do Egito, irmãos? É muito forte essa história, porque em todo tempo fala que o Senhor, Ele era com José. E quando chegou lá no final, que ele viu a sua família indo comprar alimento no Egito, ele entendeu. Foi por isso que o Senhor me enviou na frente. Foi para salvar vocês. Foi para salvar milhões de pessoas. Porque Deus o usou para administrar todos os alimentos daquela terra. É por isso que eu falo para você: não resista ao processo do Senhor.
Porque Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele tem algo para você. As dificuldades é para ensinar, é para te ensinar. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus não o ama, é porque Ele está te ensinando, Ele está me ensinando, irmãos. Isaías 53:10. Pode colocar aqui, Ramon, atrás. Isaías 53:10. Deus, Ele está nos ensinando, irmãos. Não resista ao processo de Deus. Amém. Eu fico muito emocionada com essa história de José, porque mesmo em momentos assim difíceis, Deus, Ele não esquece de você. E assim eu sei, irmãos, eu sei, irmãos, assim, de onde eu vim. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu passei. Eu vim de uma família só de pessoas que eram macumbeiros. Eu via os trabalhos acontecendo no lado da minha casa. Eu cresci uma adolescente cheia de problemas. Quando eu era criança me falaram que eu ia ser freira. A Dália é diferente. Eu sei de onde eu vim, irmãos, então eu me identifico muito com essa história. Eu sei o que eu passei para mim estar aqui, porque eu não desisti, irmãos. Eu disse sim para o Senhor, eu disse sim para o processo de Deus. Eu permaneci, eu falei, Senhor, mesmo que falte tudo para mim, eu nunca encontrei alguém como te encontrei agora, porque eu não conheci o Senhor. E Deus, Ele veio entrando na minha vida, trazendo tantas coisas para dentro de mim. Eu sei de onde eu vim. Diz aqui, olha, em Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Deus quis esmagá-lo. Deus quis esmagar a Jesus. E sabe de uma coisa? Nós temos bebido esse vinho da salvação, porque ele foi esmagado. Nós bebemos da vida eterna, porque Jesus se permitiu ser esmagado, irmãos. Porque Ele se permitiu ser humilhado. Jesus falou, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Sabe, e é isso que nós precisamos dizer, Senhor, eu quero esse vinho novo. Muitos não querem beber desse vinho porque é difícil passar pelo processo, é difícil permanecer, é difícil suportar, mas eu falo para você, suporte. Abra o seu coração e suporte, não fuja dos processos de Deus. Não fuja, irmãos, não fuja, mas diga sim àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Diga sim. Lá em Marcos 2:22 fala assim: ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho arrebentará as vasilhas, e tanto o vinho como as vasilhas se estragarão.
Esse vinho, ele precisa ser colocado em um odre novo. É vinho novo em odre novo. Não pode ser vinho novo em odre velho, porque ele não vai suportar. Ele vai arrebentar e vai estragar tanto o vinho como a vasilha. Então, eu e você não podemos ser mais os mesmos. Não podemos mais viver da forma que nós queremos. Nós precisamos suportar esse processo de Deus para que você chegue à vontade dEle. Você quer chegar à vontade de Deus, irmãos? Então você precisa ser esmagado. Esmagado. Porque o vinho novo está sendo derramado. Nós temos recebido esse vinho novo. Mas se nós continuarmos a ser as pessoas de antigamente, ele vai se estragar. Então nós precisamos permitir o processo do Senhor. Não viver da mesma maneira, mas se permitir ser renovada, transformada. Ser esmagado pelo Senhor para viver a vontade dEle. Para isso você precisa ser corajoso. Você precisa ser forte, você precisa lutar, você precisa resistir a esse processo, a essa dificuldade, porque você confia no Senhor, porque Deus está com você. Nós precisamos crer, irmãos. Muitas pessoas só vê o lado ruim, só vê o fim, só vê morte. Não, eu vejo salvação, eu vejo esperança, eu vejo fé. É isso que eu tenho visto, irmãos. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar nos milagres, que Ele vai continuar fazendo milagres em nosso meio, na providência de Deus. Eu sei que aqui, assim como eu, muitos já passaram por situações difíceis, doloridas, ou então está passando por um momento difícil, um momento onde você só sabe chorar, mas continue confiando em Deus, porque tudo isso vai passar. Nós precisamos resistir, irmãos. Sabe por quê? Muitos têm vivido algo novo em sua vida, porque resistiram ao processo de Deus. Então, não fuja do processo. Não fuja da humilhação. Não fuja quando Deus provar o seu caráter, porque Ele quer extrair algo bom de você. Ele quer extrair algo bom de você. Amém? Para nós terminarmos, que os amém já chegaram. Se você se humilhar diante da mão de Deus, escute. Se você se humilhar diante da mão de Deus, se prepare para viver aquilo que você nunca viveu. Aquilo que você nunca imaginou viver. Amém. Vamos orar. Vamos orar.